Esse vídeo eu vou estar comentando um capítulo, apenas um capítulo desse livro aqui, ó. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Eu ia escolher uns 3 ou 4, mas apenas um já deu bastante ideia. Acho que tem muita coisa para falar sobre esse tema. Qual seria o tema que eu escolhi? Ele coloca da seguinte forma: controle as suas emoções. Ele fala de forma muito pragmática de como a gente deve e por que a gente deve controlar as nossas emoções. Antes de mais nada, Ryan Holiday é um dos caras que eu mais leio sobre a filosofia estoica, uma filosofia da Grécia Antiga, que tem como premissa básica a simplicidade, a disciplina e tem uma forma bastante interessante de conseguir atingir os objetivos sem milagres, fórmulas mágicas, transformações ou misticismo. Você vai direto ao ponto através da disciplina, do conhecimento, da meditação, e eu acredito muito nesse caminho, e é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês algumas passagens que eu acho bem pertinentes. Bom, primeiramente ele fala: controle suas emoções, supere o medo e você estará abrindo caminho para o crescimento sustentável. Então ele defende que se nós conseguirmos nos mantermos de forma equilibrada, sem expor, sem alteração de emoção, nós vamos conseguir atravessar, vamos conseguir atingir nossos objetivos de forma sustentável. Por que ele diz isso? Na verdade é o seguinte: existe uma historinha antes da gente chegar no tema, que é algo biológico. Nós temos um cérebro que é uma máquina de sobrevivência. Então, nosso cérebro, ele tem como uma premissa, ele vem com um software de sobrevivência. Nós temos, todos nós, mulher, homem, preto, branco, amarelo, não interessa. Todos nós temos uma forma de funcionar idêntica. Qualquer ameaça à nossa integridade física e emocional, a gente se prepara para fugir ou atacar. Então, isso é uma premissa biológica, isso tem a ver com a teoria da evolução. Se nós não tivéssemos esse dispositivo de sobrevivência, nós provavelmente nem estaríamos aqui hoje para contar a história. Então, portanto, quando você está sob alguma ameaça, seu coração bate mais rápido, seus músculos se enchem de sangue, são irrigados para que você tenha a capacidade de correr, sua pupila dilata para que você consiga enxergar melhor a ameaça que está à sua frente. Então, existe uma série de mecanismos químicos que mudam a sua predisposição para atacar ou fugir. Enfim, então ele trata do medo. O que é o medo? É alguma ameaça. Quando você sente medo, você se sente ameaçado de alguma forma. E no estágio, quando você tem medo de alguma coisa, você começa a disparar esse mecanismo de defesa. Então o cérebro, ele faz com que você se prepare para aquilo que está por vir. Quando você, essa é a parte mais interessante, quando ele diz que você supera o medo e controla as emoções através da autoridade. O que ele quer dizer com isso? Que quando você adquire conhecimento suficiente, quando você se familiariza com aquela situação, você diminui e controla os medos. E aí, quando você está familiarizado, você não tem mais aquela sensação de ameaça. Então, a lógica é o seguinte: como superar o medo? Através de conhecimento. Toda vez que você busca, adquire conhecimento, se familiariza com o tema, você consegue estar mais calmo, você consegue estar mais sereno. É natural que você tenha um pouco de ansiedade, mas você já mapeou o que pode acontecer e seu cérebro entende que aquilo é uma ameaça de grau menor. Então essa é a principal forma de você superar, de você combater os medos. E os medos fazem com que a gente tenha alteração de emoção. Então, conhecimento, autoridade. Ele dá um exemplo bastante interessante aqui, que é o treinamento dos astronautas na NASA. Então, como controlar o pânico, controlar as emoções dentro de uma cápsula, né, dentro de uma nave que é do tamanho de um Fusca, com muitas pessoas dentro desse invólucro. E quando acontece alguma coisa errada, como é que você tem que agir? Então,
eles passam por treinamentos exaustivos, repetição, eles escutam o barulho da nave, eles comem a comida da nave durante vários dias, eles experimentam aquele ambiente, simulam situações de desconforto, simulam situações de perigo e simulam situações que deveria haver pânico. Então, eles são treinados para controlar suas emoções e tomar as atitudes que estão ao alcance. Quando você consegue tomar a atitude que está ao seu alcance, você consegue, talvez, encontrar uma saída para aquela situação. Se suas emoções estão alteradas e você entra em pânico, desespero, essa possível saída certamente não será observada. Então, questão de estatística. Se você consegue manter o equilíbrio, pode ser que você encontre, se ela existe, aquela solução. Se você entra em pânico, não está com as emoções controladas, seguramente você não vai conseguir enxergar essa possível saída. Então, o treinamento dos astronautas, ele vai muito em cima desses conceitos. Você controlar suas emoções, treinar. Quando eles treinam, eles ganham autoridade. Quando eles treinam, quando eles conhecem biologicamente, fisicamente, o espaço que eles estão adquirindo conhecimento. Com conhecimento, controla as emoções. Controlando as emoções, eles conseguem ter raciocínio e frieza para poder agir no que está realmente ao alcance deles. Então, isso para mim é um grande aprendizado para a gente incorporar na nossa vida no dia a dia. Outra situação que é bastante comum, e eu acho que é um dos principais medos da humanidade, das pessoas, é de falar em público. As pessoas têm extremo desconforto de falar em público. Por quê? Porque os nossos ancestrais, quando viviam na selva, quando vivia com ameaças físicas muito latentes, predadores, eles viviam em bando. Então, viver em bando, viver em um meio social com várias pessoas é uma necessidade biológica. Porque você em grupo, você consegue sobreviver, você consegue se defender melhor de possíveis ameaças, de possíveis predadores. Então, quando uma pessoa desse grupo fazia algo ou falava algo ou se comunicava de forma inapropriada, essa pessoa ela era excluída desse grupo. A pessoa, ao ser excluída desse grupo, representava para a pessoa praticamente a morte. Porque um ser humano, os nossos ancestrais, quando saíam do bando, eles eram facilmente viravam presas dos predadores. Então, ele morrer é sinônimo de morte. Então, você sair do bando, sair do meio social, era praticamente uma sentença de morte. Então, é por isso que a dor social hoje que nós sentimos é muito grande. A dor social é uma dor muito forte. Você ser excluído de um grupo é algo que realmente tem um impacto biológico. Existe um fator biológico muito presente no nosso software, né, de você estar com medo de ser excluído socialmente. Por isso, as nossas adequações sociais, para a gente ser aceito, muitas vezes nós nos submetemos a fazer coisas, ou agir, ou falar, ou vestir de acordo com aquele grupo social, para poder nós nos sentirmos inseridos naquele ambiente, naquele grupo de pessoas. Então, isso tem, na verdade, uma motivação ancestral, biológica, que é uma parte do cérebro da gente que ele não compreende em que mundo que nós estamos vivendo. A gente não tem mais essas ameaças que nós tínhamos, mas ele não sabe disso. Né? Uma parte do nosso cérebro que é responsável pela essa defesa das ameaças, ela é inconsciente, ela só sabe se tem ameaça ou não. E ela vai sempre estar atenta a esse tipo de situação. Portanto, você sair de um grupo social naquela época era praticamente uma sentença de morte. Então, por isso, o nosso medo hoje de falar em público, o nosso pânico de falar em público. Por quê? Porque se nós não falarmos algo que agrade aquela população, aquele grupo social, aquele bando, a gente acha que esse bando vai excluir a gente, porque hoje se fala em cancelamento. Então, é o tal do cancelamento. Por isso que isso aí é uma dor tão forte e tão presente. Qual é a forma, então, de controlar as emoções, já que você tem que falar em público, você tem que fazer apresentações, você tem que estar em reuniões, você tem que liderar a comunicação para um grupo de pessoas? A forma é o seguinte: primeiro ponto, se prepare de forma exaustiva para o que você vai falar. Você dominar de forma
magistral, o conteúdo que você vai proferir, na realidade, ele lhe dá uma tranquilidade do que você vai falar. Basta você pensar que ninguém naquele ambiente vai saber mais do tema do que você. Agora, você precisa treinar, você precisa saber. Mais uma vez, através do conhecimento e da autoridade, você começa a vencer o medo. Mesmo assim, quando você tiver para entrar em cena e tiver pronto para falar, o seu cérebro ele vai estar num ambiente de ameaça. Então você vai estar alterado, seus batimentos cardíacos vão estar alterados, uma série de substâncias químicas vão estar no seu corpo, aquela adrenalina vai começar a te consumir, mas você está preparado. E aí, quando você passa pela situação, você fala, mesmo desconfortavelmente, mas passou o seu conteúdo, fez o que tinha que fazer, saiu de cena. Acontece de novo na próxima semana. Você fez de novo, passou o que tinha que fazer, falou, passou as instruções, ou uma palestra, ou o que quer que seja. Quando isso se torna um hábito, quando isso começa a ser frequente, o teu cérebro já entende que, opa, eu não morri, essa ameaça não é real. Então, com o tempo, você já começa a se sentir confortável nessa situação. Mas começa como? Autoridade. Não tem como você vencer esse tipo de medo sem você ter uma autoridade no tema que você está se propondo a falar. Então, medo de falar em público é essa forma que você consegue superar isso. E outra coisa bastante interessante que ele fala é o seguinte, que para mim fez muito sentido, é que em diversas situações nós tendenciamos a sair do controle ou gritar. Ou a gente assiste pessoas que querem convencer ou querem submeter através da imposição, da alteração de voz. Quando você tem alteração de voz, imposição, gritaria, ou reações físicas, é quando você esgota o poder de argumentação. E você só tem poder de argumentação se você tiver conteúdo. Você só tem conteúdo se você adquirir conteúdo de qualidade. Então, você argumentar é porque você, de alguma forma, você colocou para fora o que você uma hora colocou para dentro e consumiu alguma coisa, algum conhecimento. Então, quando lhe falta argumentação, é porque lhe falta conhecimento, lhe falta input de qualidade para que você consiga realmente debater ideias. Então, quando se esgota ideia, a pessoa quer gritar, a pessoa quer impor, quer bater a mão na mesa, e isso é a pura falta de autoridade e de conhecimento. Então, você se alterar é quando se esgota a intelectualidade. É aquele caso daquele chefe, faça porque eu estou mandando. Então, ele não consegue mais passar o porquê. Então, ele manda com autoritarismo e não com autoridade. Essa é a grande diferença. E você tem, com você entendendo isso agora, você tem que compreender que isso faz parte, as pessoas, muitas pessoas são dessa forma. Outra situação bastante interessante que no nosso dia a dia é com relação a mensagens e e-mails. Diversas vezes recebemos mensagens, e-mails, comentários que nos parecem agressivas. E o impulso que a gente tem é ativado, uma parte do nosso cérebro é um mecanismo de defesa, nos faz ter um impulso de responder de forma imediata. Você não responder tais mensagens, não responder, é um benefício tremendo. Isso aí eu tenho experiência própria, inclusive. Várias mensagens, se você conseguir não responder ou respondê-las no dia seguinte, certamente você vai estar lendo aquela mensagem em outro contexto de uma forma diferente. Aliás, texto não tem contexto. Se você conseguir não responder uma mensagem que lhe pareça provocativa, é um benefício tremendo que você faz. Por dois aspectos. O primeiro, pode ser que essa mensagem não seja provocativa e você está interpretando dessa forma. Então você pode, de repente, se respondesse por impulso, está sim criando um conflito. Aí você pode estar criando um conflito, criando um problema. Ou se essa mensagem for realmente provocativa, você tem mais duas opções. Responder, mas de forma que você não revide, ou não responder, simplesmente silencie. E eu tenho praticado ultimamente essa questão do silenciar, por um motivo muito simples. Porque você quer evitar, eu quero evitar problema, e tem nesse livro ele fala isso também de forma muito categórica, que é o principal objetivo
de uma mensagem ofensiva, qualquer ela que seja verbal, escrita, não importa, corporal inclusive, lhe causar uma reação. Então, o objetivo, imagine, não vamos personificar quem é o ofensor, mas a mensagem, ela é produzida, ela é feita para lhe provocar uma reação, lhe provocar uma emoção. O que você pode fazer de pior para o ofensor, para quem está lhe ofendendo, é ignorar essa mensagem. Por quê? Porque ela vai perder a função dela, ela vai perder a objetividade dela. Então, quando você, mesmo que você fique puto, chateado, né, constrangido, se você conseguir segurar aquilo, não responder, não faça nada, aquela mensagem perde a função, perde o valor e a pessoa que está lhe ofendendo, ela não vai conseguir entender e dar outro passo. Se você responde, a pessoa responde de lá, você responde daqui pior ainda, ele responde. Então, isso vira uma escalada, uma espiral extremamente negativa que você tem muito a perder. Então, qual é a dica? Você silenciar ou responder de outra maneira que não dê condições de réplica ou tréplica. E você sair desses... Você tem que se colocar em patamares acima disso aí. Isso acontece normalmente com pessoas que estão alguns degraus abaixo de você. Que estão abaixo de você. E essas pessoas, para que elas consigam debater algum tema com você, elas precisam colocar você no nível delas. Então, ela, em vez de fazer um esforço cognitivo para estar no seu nível, elas precisam puxar as pessoas para o nível dela. Então, é daí que nascem muitos conflitos e alterações emocionais. E aí nós fatalmente caímos nessa armadilha de nos rebaixarmos a discutir com pessoas que não vale a pena de forma alguma. Então, em resumo, esse controle das emoções, vários aspectos, e-mail, mensagens, situações de estresse, falar em público, situações com chefe, com lideranças, isso faz com que você se entenda, faz com que você reaja de forma inteligente. Porque uma ação disruptiva, uma reação abrupta, um comportamento inadequado, mesmo você estando com razão na discussão, no motivo, o que quer que seja, isso certamente será prejudicial para o seu crescimento. Portanto, a gente não está falando aqui de ausência de sentimento. Não é que você tenha que ter ausência de sentimento. É que esse sentimento existe, as emoções existem, mas você tem que domesticá-los. Isso faz parte. Todos nós temos. Temos momentos ruins mesmo. Mas você sabendo disso, você tem que manter sob controle, mesmo em situações estressantes e agudas. Qual é a última recomendação que eu poderia dar em relação a tudo isso que foi dito? É que isso é treino. Quanto mais você repete essa forma de agir, essa forma de atuar, essa forma de dizer, de se comportar, de responder, você vai acostumando a sua cabeça a sentir dessa forma. Então, assim, momentos de muita alegria, muita euforia, mantenha a tranquilidade e o equilíbrio. Fique alegre, lógico. A gente precisa também extrapolar e felicidade, isso é muito legal. Mas entenda que a vida é cíclica. A gente está em momentos muito felizes, muito eufóricos, momentos também de depressão e de tristeza. Então, você conseguir manter o seu equilíbrio, tanto em momentos de euforia como em momentos de extrema tristeza, isso faz muito bem. Então, você ser uma pessoa com menos oscilações. Isso, na realidade, é o que faz você calçar, você sedimentar e formar uma base para que você consiga ir assumindo e ir crescendo, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, essa é a última recomendação que eu queria dar. E aguarde-me, se você não me segue, siga aí, curta, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você, para a sua vida. Beleza? Até a próxima.